Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa conhecemos baianos que levam a Bahia e a nossa identidade para todos os cantos do Brasil e do mundo. São pessoas que constroem, transformam e preservam a cultura, a história, a arte, culinária e também aquele jeito baiano de existir. Hoje nós vamos percorrer a trajetória de um grande baiano, forte e que dedica a sua vida ao movimento, à comunidade e também à política e à cultura negra. Ele integrou a primeira entidade afrocultural do país. Participou de momentos decisivos do movimento negro unificado e também ajudou a consolidar pilares da luta racial aqui na Bahia. Com muito orgulho, o Bahia da Gente recebe Raimundo Gonçalves dos Santos. Claro que você sabe quem é, né? Não? Ah, é o nosso querido Raimundo Bujão. Me dá um pouquinho. Ai, prazer te receber, meu amigo. Bom dia. Agora, peraí, a gente tem que... Por que Bujão? Explica pra gente aí. É uma passagem muito importante da minha vida, né? Eu nasci em Itapuã, sou itapuanzeiro. Sim. E a gente, na época, a minha família, a maioria dos moradores nativos de Itapuã, cozinhavam de lenha. Sim. Lenha e carvão. E quando eu nasci, eu estava crescendo, ali por 2, 3 anos de idade, instalava-se em Itapuã a base militar em função da criação do aeroporto. E aí começou os movimentos das pessoas externas morarem em Itapuã, porque antes era mais veranista. Então os moradores, a maior parte, inclusive minha mãe foi empregada doméstica da Vila do Sargento, dos militares, e começou a conhecer a figura do bujão de gás. Ah, meu Deus. E nessa época eu era gordo, eu era criança, eu era bem gordinho. Gordinho. Aí a galera associou a figura do bujão à minha figura. Ah, meu Eu Deus. cresci com isso. Só que minha mãe dizia, não atenda, quando você chamar de bujão, não atenda. Mas aí não adiantou, porque hoje todo mundo só me conhece como Raimundo Bujão. E nunca te incomodou. Né? Não, pelo contrário, eu acho que até ajuda. E vem quando as pessoas pensam que eu sou explosivo. E não é não? E tudo associa. Muita coisa interessante por conta disso. Eu me lembro que teve há muitos anos, eu estava numa esquina em Itapuã, que um cara marcou para me entrevistar, e estou vendo o carro passar várias vezes no mesmo lugar. Eu Vai cair. Eu acho que esse cara que está querendo me entrevistar. Aí parei e perguntei para ele, e aí, você está procurando o bujão? Ele disse, rapaz, marcou comigo aqui, de hoje que eu passo eu vejo ele, e por que você não viu ele? Não, ele deve ser um cara gordo, o bujão sou eu. Ah, meu Deus. Aí vamos fazer entrevista. Ficou magrinho, né? De gordinho ficou magrinho. É, porque a gente esqueceu, né, praticando esporte, jogando futebol na praia. Sim. E aí foi mudando. Na minha família não tem essa tendência muito. A minha mãe era forte, mas meu pai sempre foi um esguio. E a gente tem essa linha de estrutura corporal muito parecida, os 3 irmãos. Somos 6. Raimundo Gonçalves. É. Ainda acostumou? Ainda tem pessoas que te chamam assim? Não, a cena mais interessante foi que meu primeiro vestibular, o pessoal está chamando na lista, Raimundo Gonçalves, depois de ter chamado todo mundo, e eu na minha. Ah, mentira. Aí foi, aí um cara perguntou, Raimundo Gonçalves não é você não? Eu digo, pô, eu esqueci do meu nome. O primeiro vestibular que eu fiz na vida. Ô, Bujão. É bom, né? Normal, É tão incomum, a não ser na sala de aula, sim, chamado entendo. Gonçalves, que eu, na época, se eu nada para o vestibular, esqueci que eu era Raimundo Gonçalves. Agora, o Raimundo Gonçalves, que se tornou um bujão, uma grande representação aqui dos movimentos negros da Bahia, sua vida se entrelaça, né? Ao movimento negro, sempre essa grande efervescência que aconteceu. A gente estava conversando aqui, né? Que veio desde a década de 70, bem forte. E sua vida sempre foi parte, né? O movimento cultural, as histórias, se entrelaça muito com a cultura da Bahia. Você cresceu em que bairro e como é que começou, deu esse despertar para esse ativismo? Foi desde a adolescência? Você cresceu aonde? Na verdade, eu nasci no Hospital Anita Costa, não sei se as pessoas aqui conhecem, Sim. que é ali no Rio Vermelho. Sim. Aliás, da minha família, eu fui o único a nascer na maternidade. Os outros todos foram parteiras, né? Sim. E eu nasci o único que nasci na maternidade, no Rio Vermelho, mas cresci em Itapuã. E eu fui de uma família muito, como uma grande maioria da população negra de Salvador, com muita dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa extremamente, de um aproveitamento muito alto no conhecimento, na capacidade de absorver. Então, mas eu associava, tinha 2 paralelos. Eu era tão
qualificado no aprendizado, como também era um cara levado, era um cara muito pintão na escola. Minha mãe cansava de ir, Imagina. sendo convidada. E eu vim depois fazer a leitura, entender que aquele meu comportamento já era uma forma de reagir a um silêncio de uma coisa que é muito dolorosa para a nossa população, que é o racismo. Então, eu vim depois compreender que aquilo era uma consequência de uma insatisfação, de uma dificuldade material, que a gente não sabia dizer, nem desenvolver a ideia de onde vinha. Por quê? Porque o sistema de dominação no Brasil é tão eficiente que as pessoas têm dificuldade, inclusive, de assumir a sua identidade. Tinha muito mais. O movimento, e aí, nesse aspecto, o movimento negro unificado e o Ilhaê são fundamentais na transformação dessa realidade. Mas, ainda assim, nos dias atuais, ainda temos muita dificuldade, porque, em paralelo a toda a nossa intervenção para a mudança da realidade da população negra, baiana e brasileira, o sistema também se reinventa com as suas estruturas mais eficientes, muito mais rebuscada, para manter essa população sempre numa condição de naturalizar a desigualdade como algo divino, como algo que veio do céu. Que, no fundo, são decisões políticas de pessoas, homens e mulheres, que tomam decisão sobre nós sem nós. E isso que precisa ser cada vez mais. Algo bem interessante aí, que é o Ilê, né? Esse movimento que surgiu assim, bastante forte, não só na Bahia, principalmente aqui, devido à grande população negra que a gente tem aqui, de movimentos. Foram muitos movimentos, a gente teve vários, desde a década de 60, né? Veio a ditadura e tal, mas a presença negra, a importância, né, de ter várias manifestações da década de 70, 80, inclusive foi um artigo que a gente conversou aqui, que você defendeu bastante na faculdade, veio a estética da identidade negra e a construção do Ilê-Aie, né? 74, 79, de fato, se solidificou, não foi? Uhum. E outros blocos, outros projetos que vieram. Como é que esse mito da evolução, né, das manifestações negras se entrelaçam aí com a democracia? O que o Ilê mudou desde o seu surgimento? Na verdade, o Ilhaê, ele dá o grande grito, né, de liberdade do ponto de vista da identidade. Porque quando o Ilhaê é fundado no dia 1º de novembro de 74 e faz o seu primeiro carnaval em 75, eles foram alardeados pela Polícia Federal e o DOI-CODE, porque foram acompanhando. E é algo importante porque a matriarca, Mailda Gitolu, ela parece que ela antecipou o que poderia acontecer naquela altura, e ela decide também sair no bloco, como uma forma de proteger os seus filhos e amigos dos seus filhos durante o carnaval. E foi algo que é só a gente ver nos livros hoje publicados sobre essa história, o quanto que a própria imprensa baiana foi contrária, dizia, tem artigo no Jornal à Tarde que dizia que era um bloco que estava pregando o racismo, as avessas, coisa que não existia na Bahia. Então, o Ilhaê foi um grande grito. E logo depois surge em São Paulo o Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial, que, em função de dois fatos fundamentais, que foi a discriminação de 3 jovens que queriam adentrar o Clube Tietê em São Paulo e o assassinato de um feirante, Robson da Luz, em São Paulo, dá aquele grito e tem uma grande manifestação nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, e logo depois surge o Movimento Negro Unificado, que pautou as políticas públicas na sociedade brasileira, inclusive a partir de um problema grave da atualidade, que é a questão da violência policial, que foi exatamente o que marcou o surgimento, a organização do Movimento Negro Unificado. E as pessoas insistem em dissociar essa questão da violência policial à história da escravidão. As pessoas, por exemplo, estão falando, teve essa catástrofe no Rio de Janeiro, aquela ação abjeta, né, do Estado do Rio de Janeiro, e você vê a grande imprensa tratando com naturalidade. Quando vem a notícia ao ar, só vem falando dos 4 militares, que também eram negros, que foram assassinados. Ou seja, as pessoas tentam camuflar, escamotear o verdadeiro problema da desigualdade, que é a consequência das violências, dos abusos e de toda uma falta de direitos que a população negra e a população indígena, principalmente, é vítima. Evidentemente que numa sociedade capitalista impera o que tem. Mas no caso da gente, infelizmente, o racismo no Brasil é tão sofisticado que, para além de você ter, de poder buscar, evidentemente que o movimento negro,
organizado contribuiu muito para a ascensão, por exemplo, de negros na universidade, de negros em cargos estratégicos, mas mesmo assim, se ele não estiver atento, e aí vovô é extremamente catedrático, quando ele tem uma frase que ele diz: o negro que esquecer de onde ele veio, o branco vai lembrar. E quando o branco lembra, é para constranger, nunca para exaltar. Então, é preciso que a gente, independente das condições materiais que nós estejamos alcançando, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Eu estou hoje já com o neto na universidade, eu digo a ele: olha, fundamental é você saber de onde você veio, para você não achar que as coisas que podem estar mais facilmente acessíveis agora é consequência de algo que não tenha um histórico. É isso que eu ia falar, histórico. da efervescência que acontecia naquele período, né? 70, 80, e você entrando numa faculdade. Você acha que entrar na faculdade teve uma modificação na sua vida? Com a construção do MNU, que depois virou essa sigla, né? Não era apenas MNU, né? O Movimento Negro Unificado. Você acha que esse movimento negro mudou até aqui, a gente falando aí a forma de, assim, como o Brasil via a estética do negro, das manifestações populares, até mesmo na manifestação do próprio Carnaval de Salvador. Mudou essa parte estética porque sempre foi associada à periferia. Evidentemente que, eu falei antes, o sistema que privilegia as coisas materiais para alguns, eles estarão sempre se reinventando na perspectiva de manter. Por exemplo, eu vou dar aqui uma sugestão que as pessoas jamais vão de imediato entender. Não sei se você lembra, eu acho que a galera do estúdio aqui as câmeras devem, porque a gente já se conhece de longo tempo. O mês de novembro na Bahia, no passado, Sami, era chamado do mês das almas. Sim. Por quê? Era o mês de novembro, dia 2 de novembro. Na verdade, sim. O Ilhaê surge no dia 1º de novembro. Daí começa o Novembro Azevich. E esse Novembro Azevich que hoje por exemplo, transformou o turismo que era apenas no verão, no mês de novembro, numa procura intensa, e inclusive de eventos nacionais e internacionais, como o Afropan, que acontece na Bahia, que, pasmem vocês, eles têm muito mais apoio estrutural que vem de fora de quem fez, porque a população e o segmento turístico não podem nem devem esquecer que quem transformou o novembro num mês capaz de atrair turistas para a Bahia foi a força da cultura negra. Foi nós que mudamos. Então, assim como é o mês de agosto também, com a festa da Boa Morte, que parece que é algo do nada, mas agosto também era um mês chamado agosto, era o mês do desgosto. Quem ressignifica o mês de agosto somos nós, quando a gente cria o mês da ancestralidade de matriz africana. Você está entendendo? Então, Sim. quer dizer, são contribuições extremamente subjetivas que têm um impacto na sociedade, mas que, do ponto de vista de uma dificuldade de compreensão do que significa o racismo, a gente continua tendo as mesmas dificuldades para realizar os nossos sonhos, para poder contribuir coletivamente para que uma sociedade como a nossa, que é extremamente diversa, tem negros, não negros, índios, japoneses, brancos, quer dizer, um país que tem toda poderia ter como exemplo a sua diversidade, mas o Brasil insiste em esconder esse seu potencial de ser um país que joga para o mundo a paz, sabe, Seria um mito a gente dizer que é um grande mito essa democracia racial, por exemplo. A democracia racial não existe, porque a democracia... Como poderia romper? Romper, por exemplo, essa narrativa de mostrar na prática aquela realidade que não há racismo no Brasil. Porque, na verdade, que aconteceu um fenômeno muito, muito interessante nesse processo, para aí você que também mergulha na sociologia pode entender. É que, na verdade, foi tão bem edificado essa coisa do racismo no Brasil, porque a vítima do racismo tem vergonha de falar e os que detêm os privilégios em consequência do racismo não falam porque também não quer ser constrangido. Então a sociedade não toca no assunto e acaba que fica como está, para ver como é que fica, e as pessoas tentam buscar saídas individuais que elas, no geral, não funcionam. A sociedade brasileira precisa entender. Salvador, por exemplo, as pessoas ficam às vezes comentando, mas como é que pode Salvador, população negra maior e a direita até... Mas é claro, porque você tem uma sociedade onde a grande maioria não consegue ter a dimensão do que significa desigualdade. E aí as pessoas acham, por exemplo, eu trago sempre como exemplo aquela Avenida Joana Angélica, que no passado era uma rua de livros.
Hoje é um mercado aberto ao público, porque ali o que é que a população, com a sua capacidade de criatividade e sobrevivência, você vê ali uma feira enorme de homens e mulheres, na sua grande maioria negras, e que estão ali, porque pela proximidade com o destino final das pessoas para ir para casa, vende ali frutas, etc, etc, porque ali é uma forma que eles encontram, e aí eu digo, inclusive, que quem fala da violência, quem é privilegiado, que mora nos condomínios fechados, se essa sociedade fosse uma sociedade que tivesse raiva, tivesse uma compreensão devida e profunda do seu papel, eles viveriam em condomínio fechado sem sair na rua, porque a desigualdade em Salvador, ela é brutal. Absurda. Só vocês terem uma ideia, no dia 20 de novembro, não sei se você lembra, há 5 anos atrás, teve a pandemia, né, que como é que diz? O mundo inteiro ficou isolado. Sim, sim. A gente aqui pegando, tentando, inclusive, sobreviver dessa desigualdade brutal. A gente tentou conversar com os artistas e tal. O Léo Santana foi abordado para tentar ajudar aquela população. Ele disse que não tinha nenhuma obrigação de matar a fome de ninguém. Eu lembro. Mas no dia 20 de novembro, esse ano, os famintos vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro. Com certeza. Porque o dia 20 de novembro, feriado nacional, é uma luta exclusiva das organizações do movimento negro e das pessoas E antirracistas. que ele faz parte. E- Ó, peraí, que já está encerrando o primeiro bloco, a gente fala muito, eu e você junto, Ave Maria. Agora, eu quero, do segundo bloco, a gente vai abordar um pouco mais de projeto e essa posição política entre o limite e qual é a força da política aqui na Bahia e no Brasil, pode ser? Deve? Então Devemos. tá. Então a gente encerra aqui o primeiro bloco do programa Bahia da Gente com essa figura maravilhosa, Bujão, Raimundo Bujão, grande militante, sociocultural e político aqui na Bahia. Já já a gente volta, fica aí, viu? Olá você, estamos de volta aqui ao segundo bloco do programa Bahia da Gente com essa figura ilustre aqui que faz parte dos movimentos unificados negros aqui na Bahia. Você se mexe em tudo, né, Bujão? Cultura, movimentação social, sua vida é entrelaçada a esse caminho, né, todo. Porque, na verdade, a gente não teve opção, né? A sociedade soteropolitana é uma sociedade... Quando a gente fala que a capital mais racista do Brasil é Salvador, as pessoas ficam perplexas, sobretudo quem não mora aqui. Mas quem convive aqui pode entender. E, na verdade, a minha envolvência com a militância, ela veio muito mais como uma imposição das condições materiais em que eu me encontrava e, ao mesmo tempo, com essa vinculação, eu diria, ancestral da nosso incômodo em não aceitar que as coisas como estão ou como estava lá atrás eram normais e que eram... Então a gente começou, por exemplo, eu em 83 ajudei a fundar a Associação de Moradores de Itapuã e frequento até hoje, porque eu compreendi que o cidadão, não importa onde ele habite, ele tem que ter um convívio com a comunidade, porque eu tenho certeza que com a comunidade os problemas, se coletivizados, eles têm maior capacidade de resolver. Eu lembro que a associação surgiu na luta por melhoria do transporte em Itapuã. Eu ia falar isso. A gente está falando aí de um ativismo, né? De subgrupos. A gente estuda muito em sociologia, né? O grupo, o grande grupo social e subgrupos do qual você faz parte, isso, né? Isso. Que tem às vezes outras regras de convívio, vizinhança. Mas você acha que diante de toda essa movimentação que tem social, política aqui na Bahia cada vez mais, esse ativismo racial com os jovens, como é que está a participação dos jovens nesse ativismo? Porque a gente está falando aí de década de 70, 80. Quando eu estava falando há pouco sobre a União Nacional dos Estudantes, a qual eu fiz parte, muitos estudantes hoje não sabem nem o que era isso, esse movimento que juntava escolas privadas, públicas, todo mundo tinha uma carteira unificada e participava de movimentos sociais, né? Até eu, graças a Deus, eu peguei essa geração. Mas eu estou vendo uma geração aí. Como é que, na sua opinião, está esse envolvimento racial dos jovens nesse ativismo? Na verdade, uma grande parte muito significativa da população com menos de 40 anos, eles já pegaram uma sociedade com muito menos dificuldade do que a gente encontrou quando a gente era que tinha que fazer. Eu, por exemplo, não tive a condição de ser
da juventude. Mas eu entrei no movimento negro organizado com 21 anos de idade. Então eu era jovem. Mas lá atrás, você não tinha condição de ser sedimentado em jovens, mulheres, não. Você fazia... Era unificado ali, mas tudo você tinha que fazer, tinha que responder. Mas essa nova geração, ela foi, ao mesmo tempo que ela foi tendo acessibilidade aos espaços de conhecimento, ao poder crítico, ele também cresceu, desenvolveu muito uma compreensão do imaginário do individualismo. Então, eu lembro, por exemplo, em Itapuã, na minha época, a minha irmã, que é um pouco mais velha, a minha irmã mais velha, ela deixou de ir para a universidade e eu via na minha casa, eu lembro como hoje, no chão de barro, eu via muitos coleguinhas de minha irmã, filhos de militares, filhos de classe média de Itapuã, estudar com minha irmã e minha irmã só poder acessar a universidade 20 anos depois. Por quê? Porque ela teve que, naquele momento que ela adquiriu algum conhecimento, ela teve que ajudar os meus pais a custear as questões básicas da família. Era sua irmã mais velha? Era mais velha, minha irmã Zizeuda. Então, o que acontece? Hoje, você vê uma geração com muita coisa já conquistada, mas eles, por exemplo, não têm a preocupação de saber de onde veio. Sim. E é nesse sentido que a gente está trazendo, como exemplo, para Salvador, esse ano, na 22ª Caminhada da Liberdade, trazendo uma figura que está polemizando toda a África e o Ocidente, que é Ibrahim Traoré, o presidente de um país chamado Burkina Faso, um país que tem uma população extremamente aguerrida, que tem um histórico extremamente de luta, e, na verdade, o país e o continente africano vivem alastreado de armas, né, imposta pelo Ocidente na tentativa de tirar proveito da cisania que existe interna nesses países, e Traoré, que é um seguidor do pan-africanismo, um seguidor de Thomas Sankara. Thomas Sankara foi o líder, o nacionalista de Burkina Faso, que na época era Alto Volta, o nome, Sim. Até que ele já fez até música sobre Alto Volta, mas hoje ele chama-se Burkina Faso, que no conceito do significado é países dos homens íntegros. Aí eu digo país dos homens e das mulheres íntegros. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, e eu tenho certeza que a inclusão, e eu tenho certeza que o Brasil teria muito e terá muito a contribuir com os países africanos do ponto de vista da compreensão da questão de gênero. Né? Por a gente ser considerada uma das capitais, o segundo país mais negro do mundo, não há essa... Claro que tem uma grande distância, mas ainda há muita cultura aqui, principalmente aqui na Bahia, que poderia ser mais unido. Né? Esse é o nosso propósito. Mas aí eu quero voltar à questão da juventude que você falou, porque esse é um presidente de um país que se levantou... Está confirmado mesmo? Não, a homenagem está feita. Se a presença dele virar ou não... Tomara, isso aí é uma decisão deles. Sim. O que a gente soube de lá de trás é que eles, por estratégia, eles não dão resposta imediata, porque ele vive completamente... Ele já teve 16 tentativas de assassinato. Sim. Porque é um guerrilheiro. E eu quero que essa juventude entenda que a desigualdade que acontece em Salvador precisa, como aperitivo, como dose fundamental, a juventude estabelecer essa relação direta com o jovem que está mudando a realidade de todo o continente africano. A juventude, em geral, hoje é um cara que é seguido por essa juventude e que a gente precisa pegar esse espelho e trazer para a Bahia, porque senão a gente não vai acabar com essa desigualdade. Então, já que você já puxou esse assunto, a gente vai falar disso já, né? E o 22ª, né, já é a Caminhada da Liberdade, que a concentração vai ser onde? Lá, como sempre, lá na sede do Ilhéu, no Curuzu. Vai até? Vai até o Pelourinho. A gente sai... Não, a gente se concentra a partir das 13 horas. E 1h30, 2 horas, a gente segue até o Pelourinho. E aí essas homenagens serão feitas a partir, né, dos espaços. Vai lá, almoça lá. Tem vários restaurantes de que eu conheço todos ali. Exatamente. Tem um acarajé de 1 quilo, encomenda logo o seu. Quer dizer, as pessoas... E a gente quer fazer, na verdade, juntar a realidade histórica da África com a realidade do povo negro na Bahia e no Brasil. A gente precisa ter espelhos positivos, porque o espelho é o reflexo. Da gente poder entender. Às vezes o cara não entende como é que... aqui a os candidatos da direita é maioria na Câmara, o prefeito... Rapaz, tem que entender que as pessoas, antes de ser eleitores, precisam entender, primeiro se entender internamente como um sujeito, para ele ter a capacidade de compreender a realidade que ele vive e comparar, fazer de leitura. Tem que ler. Independente da raça, do fenótipo... Tem que ler. É uma geração unificada que não está lendo. Exatamente. Que não está lendo. Você falou da Jona Angélica ali, eu lembro da minha infância,
Que ali era tudo livre, era só, não tem mais, são pessoas garantindo a sobrevivência, mas que vendem frutas, verduras e tá aquela bagunça na Joana Angélica. Exatamente. Né? E tem que voltar. E essa essa caminhada, bagunça é motivada pela desigualdade, com porque a gente não pode certeza, deixar de apontar, exatamente. porque senão a gente acaba invertendo, você acaba sendo o algoz de você mesmo. Exatamente. Essa sociedade brasileira, baiana e centropolitana, ela é extremamente desigual. Agora, você falou da desigualdade, eu tô lembrando, tem um movimento, a FENABA, né? Que era a FENEBA, que é a Federação Nacional, né? Não, FENACAB é a FENACAB Federação Nacional do Culto Afro Brasileiro. Pronto. E é uma das instituições que também congrega o Fórum de Entidades Negras da Bahia. Que são uma reunião de diversas entidades, é um né? conglomerado, E na verdade... como é que, na prática, como é que funciona ainda? Ainda funciona, né? Claro que funciona. Estou aqui por quê? Ainda funciona essa articulação. Como é que funcionam as articulações dentro dela? E as conquistas, como é que são ministradas? E você considera que teve conquistas recentes? Rapaz, o feriado nacional é um exemplo disso. Eu, inclusive... 2023, não foi? Foi apresentado em 2023 pelo deputado federal Valmir Assunção. Isso. E o presidente Lula sancionou em 2024. Em 2024, março de 2024, quando foi novembro, foi o primeiro feriado nacional. E um estado que mais representou isso foi a Bahia, que até que nós fizemos uma homenagem justa a Zezé Mota, porque Zezé Mota, como atriz e cantora, ela foi uma das primeiras pessoas, assim que o movimento negro surge, a partir de uma amizade que ela tinha com Lélia Gonzalez, ela se associa ao MNU. Então ela é uma pessoa que, no momento que o Brasil celebra o primeiro feriado nacional, o Fórum acertou em escolher ela como homenageada, porque ela tem um legado de contribuição extremamente significativo. Inclusive, ela está recebendo, não sei, né? No dia 18, às 10 horas da manhã, ela isso. recebe na Câmara de Vereadores o título de cidadã soteropolitana, muito merecidamente. Eu também acho, viu? Eu sou um grande fã de ela, inclusive, frequenta Salvador desde 1981. Ela diz muito que ela é baiana de alma, né? Claro, ela ajudou muito blocos aqui em Salvador, ela foi uma pessoa sempre... ela tinha uma casa aqui, não sei se ainda tem, já passou muito tempo aqui. E ela é um exemplo de vida, né? Porque uma mulher com 81 anos com aquela estrutura. E bonita, bonitona, né? Maravilhosa. Eu sou fã dela. Ela é maravilhosa. Agora, de projetos socioculturais, você desenvolve atualmente, quais são eles e o que eles representam hoje? A gente tem aí, não é um projeto, mas já é uma manifestação, né? Essa 22ª cor. Porque, na verdade, ela tem um papel, a Caminhada da Liberdade, ela tem um papel de afirmação da necessidade da luta. E, às vezes, as pessoas confundem, porque, para nós, inclusive, eu faço questão de dizer que o nosso projeto, mais uma vez, ainda não nos contemplou, porque nós temos uma ideia que ainda não foi alcançada, em função, inclusive, da falta de compreensão dos órgãos, tanto do município como do Estado. Nós queremos fazer aqui em Salvador o encontro de dirigentes de Bloco Afro de todo o Brasil, porque foi algo que surgiu na Bahia, mas que se espalhou no Brasil e tem vários países da Europa com a percussão, com os blocos de blocos. E aqui na Bahia a gente até hoje não teve a capacidade de fazer os dirigentes de blocos de Minas Gerais, de Maranhão, de São Paulo, Rio de Janeiro. Acho importante que a gente tenha esse encontro, mas a gente está sempre adiando. Vai postergando porque a gente apresenta o projeto, as pessoas... Aproveita que você está na casa, você conhece bem essa casa. Só para você ter uma ideia, nós vamos realizando a 22ª Caminhada da Liberdade. Até agora, nós mandamos para todos os órgãos federais vinculados à cultura, Ministério da Cultura, Fundação Cultural Palmares, Ministério da Justiça, aproveitando que nós temos o ministro da Casa Civil, apresentamos. Até agora, nós não tivemos uma resposta de nenhum ente federal sobre a importância de dar um suporte para a gente melhorar cada vez mais a nossa atividade. Ou seja, o racismo continua imperando, as pessoas relativizam. Mas vou dizer para vocês que não têm essa compreensão. Se o governo federal entendesse a dimensão do que nós estamos fazendo, por exemplo, atentar para a questão da África é fortalecer o Sussu, que tem por trás o BRICS. Ou seja, as pessoas, o racismo é tão doentio, né? Nas pessoas, que as pessoas não conseguem imaginar que uma atividade como essa tem uma dimensão na geopolítica para além da capacidade que as pessoas têm de entender o momento. Acho que é só... Entendeu? Então, esse tipo de... Porque você trabalhar com a desconstrução
de um imaginário completamente submisso, não é algo fácil. E você tem que ter muita estratégia, muita capacidade para poder você reverter. E a gente tem clara convicção que foi os blocos afro que mais contribuiu para que a comunidade, a população negra, na Bahia e no Brasil... Agora eu vou te alfinetar, vou te perguntar uma coisa. Pode? Deve. Os blocos afros, você acha que ainda é necessário aqui uma união entre eles? O Olodum, o Didá, que é bem antigo, o Didá, o Ilê, vários outros aí. Você acha que ainda falta essa união mais entre eles, para ganhar mais força ainda? Na verdade, o que impera, no geral, não é só nas organizações, não, mas nas pessoas. E as organizações são feitas pelas pessoas. Então, tem pessoas, por exemplo, que apostam apenas no seu pedaço. Se eu sou daquele bloco, eu não vou citar nome, sim, eu vou fazer aquilo só para o meu bloco. Não entendem que esse tipo de exercício é exatamente o exercício que a classe dominante quer. Né? Eu, por exemplo, estou surpreso que o presidente da Fundação Cultural Palmares, que veio de bloco afro, não me respondeu absolutamente nada até agora sobre que tipo de suposto poderíamos ter do governo federal. Eu tenho certeza que o presidente Lula vai chamar urgente atenção. Porque o presidente Lula sabe que no auge da Lava Jato, em 2015, ele foi homenageado e a Caminhada da Liberdade entregou o troféu a ele de nobre guerreiro. Então, ele entende a dimensão do que significa. Mas, no entanto, não aconteceu. Aí eu quero dizer para você, será que o Jorge não entende? Entende. Então, assim, eu não posso crucificar aqueles que não entendam que a unidade é o único caminho, como é que eu diria, significativo para a nossa assunção. E eu, por exemplo, achei ótimo. Né? A gente tem na Bahia um representante da Fundação Cultural Palmares, até porque as pessoas não sabem quem iniciou o processo, quem legitimou, quem materializou a existência da Serra da Barriga foi os blocos afro, a partir, inclusive, do Ilhaí e Dona Hilda, que subiu a Serra da Barriga no lombo do jegue em 1980. Daí que o Brasil inteiro começou a compreender que a Serra da Barriga não era algo que estava bem imaginado. É grande representação dessa história, várias vezes, e vovô sempre... Aí agora eu me pergunto, como é que a gente não está... Como é que o governo federal não conseguiu entender nosso papel? O tempo urge. A gente precisaria aqui de um dia inteiro de bate-papo, de militância, conversa, ainda mais porque é uma pauta que eu gosto e me interessa muito. Agora... Só para a gente encerrar, que já está encerrando, rapidinho, já? né? Nem percebi. Ainda bem. Diga aí para mim um ping-pong rapidinho. Siga. Sobre você. Certo. Esquece um lugar para relaxar em Salvador. Itapuã. É? Então o melhor bairro de Salvador? Do mundo? Itapuã. É Itapuã? O melhor bloco de Salvador. Ilê, né? É, claro. Uma música do Ilê. Música do Ilê? A nossa alma tem que ser lavada. Muito que bom. É uma música que fala exatamente disso. Rapaziada, o pescador em busca da caça, população magoada, a nossa honra tem que ser lavada, amor, amor, amor. População magoada, a nossa honra tem que ser lavada. Também acho que lavar de corpo e alma. Para encerrar de novo, eu quero que você mande uma pequena mensagem, o nosso tempo já acabou, para esse povo se mover, falar do Ilê, mas uma mensagem boa. A mensagem que nós temos para trazer para a sociedade brasileira é que a melhor coisa de um ser humano é ele ter o desejo e a vontade de ajudar o outro e viver uma vida como um ser humano sem raiva, sem ódio, porque o ódio só destrói e o amor sempre construirá. Então venha lavar sua alma, não é não, Bujão? Axé, minha mão aqui. E a gente encerra aqui com muito prazer, com muita cultura, muito movimento político, essa grande figura baiana, Raimundo Bujão. Obrigada, meu povo. Tchau, tchau. Até o próximo Baía da Gente.